pessoal, hoje o tema da aula vai ser, a gente vai conversar um pouco, vai discutir sobre os temas da liberdade em termos do controle que a humanidade tem sobre a sua ação no mundo, e isso vai se dar numa perspectiva de como a espécie se movimenta, como a espécie evolui, né? Então, e atinge esse controle sobre o ambiente que a cerca, esse domínio sobre o espaço e sobre os demais seres vivos com os quais ela compartilha a existência. E a gente vai então entender até que ponto isso é possível. E a questão norteadora dessa reflexão é, tá bem, a gente faz o que quer. A humanidade coloca em ação máquinas, estruturas, instituições para realizar seus objetivos. Mas da onde vem o que a humanidade quer? Então, o que faz nós querermos o que nós queremos? Essa é a grande questão que pode definir se de fato a humanidade é a espécie dominante da Terra, no sentido em que isso é uma vontade dos seres humanos, isso é uma expressão do que elas querem, ou a humanidade é um ator que encena uma peça num teatro em que há outros protagonistas e nós estamos ali fazendo uma parte da cena. Então, essa é a grande questão. E a gente vai recuar 70 mil anos no passado, na Revolução Cognitiva, na Revolução da Agricultura, para entender como que os seres humanos passaram a atuar sobre o seu ambiente, deixaram de ser caçadores-coletores e se tornaram, então, uma parte desse ambiente, se tornaram uma parte controladora do ambiente através da Revolução Agrícola. E o Yuval Harari trouxe a ideia das crenças compartilhadas. Assim que a Revolução Cognitiva aconteceu e as pessoas passaram de um modo de nômades, caçadores-coletores, para um modo gregário de agricultores, elas passaram a compartilhar crenças. Esse processo vinha acontecendo milhares, dezenas de milhares de anos antes, né, nas tribos, nos grupos, nos bandos de caçadores-coletores. Para entender o mundo ao redor deles, eles criaram narrativas. Essas narrativas sobre o mundo se tornaram crenças coletivas que passavam de geração em geração e davam ao grupo uma determinada identidade, em oposição a outros grupos, ao mundo, às outras espécies que habitavam o planeta. No entanto, esses seres não se sentiam controladores do mundo ao seu redor, não sentiam que o mundo era para eles, eles se sentiam parte do mundo no qual eles viviam. E haviam regras, haviam leis, haviam forças aos quais os humanos estavam submetidos, né? E as crenças compartilhadas então vão avançando e vão criando maneiras de lidar com essas forças com as quais os seres humanos não tinham entendimento o suficiente para mitigá-las. Eles eram apenas o alvo das tempestades, dos terremotos, dos vulcões, das secas, das enchentes, né? E iam criando narrativas sobre por que o mundo era assim. Isso é praticamente a forma como os mitos e as religiões vão surgir. Então, na medida em que a agricultura produz excedente de produção e resolve a questão cotidiana do caçador-coletor, que é a fome, nós passamos então a ter uma ilusão de controle sobre o mundo. A volição, o desejo humano parecia conformar o mundo ao redor. E aí foi possível então construir cidades, espaços muito grandes. E essas crenças coletivas estavam associadas a poder, porque surgiram as estruturas sociais de modo piramidal, né, em que o poder organizava a sociedade a partir de uma cúpula para a base, e nessa cúpula estavam os dominadores das narrativas, que vão ser os sacerdotes, que vão ser os primeiros religiosos e que vão então criar valores em torno de divindades, né? E essas divindades vão favorecer o homem nessa luta pelo controle do ambiente, pelo controle do espaço e pelo controle das demais espécies. É quando a gente começa a ter animais, a agricultura e pecuária, né? E a vida dos outros seres, a vida vegetal, a vida animal passa a servir aos seres humanos. Isso dá um boost, como quando você injeta uma dose de estimulante em si mesmo e se torna, de repente, né, um indivíduo se sente onipotente, a humanidade ali começa a se sentir assim. Mas as crenças compartilhadas são múltiplas, elas não são únicas, né? Essa crença compartilhada
de que os deuses nos favorecem e que estruturas de poder mais ou menos estruturadas dão segurança à massa de seres humanos que vivem numa determinada região, ela era uma crença sempre contestada pelo real, porque os impérios caíam, os reis morriam, os deuses deixavam de ser cultuados, novos deuses surgiam. Então havia muitas crenças compartilhadas em embate o tempo todo. E vai ser no cristianismo, no surgimento do cristianismo, recentemente, apenas 2000 anos atrás, depois de muitos e muitos outros mitos que existiram sobre como os seres humanos controlavam a Terra através da aliança com os deuses, que não só no cristianismo, mas para nós ocidentais no cristianismo, a ideia de que o ser humano podia cuidar de sua própria vida de forma a estar em harmonia com as divindades, ser feliz independente das estruturas de poder. Esse é o cristianismo primitivo, né, que embora vá se tornar uma estrutura de poder gigantesca nos 2000 anos seguintes após a crucificação de Jesus, no início ele era uma estrutura que dizia assim, a gente vive para um mundo melhor do que esse, que podia estar no além, no pós-morte, mas também essa vida vivida para esse mundo é uma vida melhor. É uma vida em que a gente não se submete às estruturas de poder do Império Romano, aos deuses pagãos. A gente vai viver uma vida boa para depois ainda ir para o paraíso. Depois isso vai ser subvertido e a ideia de sacrifício e de sofrimento vão tomar o espaço na igreja, que vai se estruturando, e ela própria vai se tornar um poder inclusive maior que o poder dos estados. Ela vai reestruturar os estados após a queda do Império Romano, ela vai estar por trás de todo o poder que se perpetua na Europa. Mas, acima de tudo, é uma primeira crença coletiva de que o indivíduo pode fazer sua vida ser feliz, sem depender de uma aliança com uma estrutura de poder muito grande. Que basta você seguir os ensinamentos, basta você seguir o que está escrito nos livros sagrados. Que não apenas você vai participar da vida eterna após a morte, mas também vai ter uma vida de dignidade, de valor. Mesmo que esse valor implique em sacrifício, dor e sofrimento, autoflagelo, ela vai ser uma vida que vale a pena. E esse é o primeiro discurso para o indivíduo sobre uma vida que vale a pena ser vivida. A crença compartilhada de qual vida melhor é possível ser vivida. Muito rapidamente, no sentido, claro, histórico, ao longo dos séculos, as pessoas vão perceber que essas estruturas de poder passam a controlar as pessoas. Essas crenças compartilhadas logo se tornam estruturas de poder. E elas dominam as pessoas. Então, alguns filósofos vão pensar em diversos momentos da história por que queremos o que queremos e qual o valor está dado naquilo que nós queremos, da onde vem o valor daquilo que nós queremos. Porque, por exemplo, os primeiros cristãos morriam nos espetáculos de violência promovidos pelo Império Romano, né, cantando hinos de louvores a Deus. O valor estava ali, né? Então, logo se percebeu, o que já havia sido dito na Grécia um tempo ainda antes, que o homem era a medida de todas as coisas, que onde o homem colocava seu valor, lá estava o coração dele. Para aquilo que ele dava mais valor, aquilo a que ele atribuía a maior relevância, né, fosse o que fosse, lá estaria o coração dele. Jesus diz isso e Nietzsche vai, agora já no final do século XIX, dizer que essa era realmente uma expressão real, né, dado que os homens criam os valores que norteiam sua existência. Mas eles não criam conscientemente. As crenças compartilhadas vão acontecendo, as pessoas vão caminhando umas às outras com as suas ideias, e elas vão levando os seres humanos a quererem coisas, a quererem determinadas bens, valores, modos de vida, de modo que eles acreditam que estão fazendo o que querem, que são livres, que estão controlando as coisas, estão controlando a vida que levam, quando na verdade o que controla a vida que eles levam são aquilo no que eles acreditam, aquilo no que eles colocam valor. E aí é que a gente vê culturas com valores diferentes, com datas comemorativas diferentes, com estilos de música, dança, arte diferente. Por quê? Porque os valores são construídos de maneira diferente.
E aí chegamos ao século XXI, primeiro a gente vai chegar no capitalismo justamente dessa forma. O capitalismo é uma estrutura que promete às pessoas total poder e liberdade, dado que elas façam o máximo possível racionalmente para conseguir dinheiro, né? Já havia se percebido muito antes, milhares de anos antes, que o dinheiro podia rapidamente tomar o lugar de uma divindade. O poder e o dinheiro se equivalem em termos de submissão dos humanos às divindades das crenças compartilhadas. A gente acredita no valor do dinheiro, do ouro, da prata, dos metais preciosos, dos minerais, das pedras preciosas, e então elas passam a controlar a nossa vida, porque se nós entregamos valor a elas, nós vivemos em função desse valor, nós vivemos para conquistar esse valor, para chegar a esse valor. Então é uma expressão antiga, inclusive na vertente judaico-cristã, de que ou você ama a Deus, e Deus aí é uma expressão ampla e genérica que pode significar a vida, ou você ama o dinheiro. E são duas divindades opostas, o diabo, o demônio, o opositor está com o dinheiro e Deus está com a vida. Né? Isso já foi uma primeira forma de entender que aonde a gente colocasse, onde as coletividades colocassem suas crenças, ali estaria aquilo que as dominaria. Então por isso essa oposição entre amar a Deus e amar o dinheiro, ela está dada já muito antes. O que acontece no surgimento do capitalismo com a Revolução Industrial, com o acúmulo de capacidade humana de interferir no ambiente, é que rapidamente o dinheiro, como o capital, as grandes quantidades de valor da potência humana, os seres humanos se tornam mais capazes de interferir no ambiente. Essa capacidade é subjetivada na forma de dinheiro. Ela é transformada em algo, o trabalho real das pessoas é transformado em algo que não tem corporeidade, que é o dinheiro. O dinheiro expressa o trabalho que é real. E o dinheiro passa então a atingir esse status de culto. As pessoas vivem para o dinheiro, porque o dinheiro lhes dá a vida. É o dinheiro que volta após o trabalho a te permitir se alimentar, se vestir, ter uma casa, se proteger e existir. Bem, qual é o problema dessa sociedade segundo Karl Marx? É que nós criamos uma crença coletiva que se tornou um autômato, que na verdade é o que controla a existência das pessoas, porque o dinheiro faz com que a gente queira o que nós queremos. E o que faz com que nós queiramos o que queremos é o que nos controla. Então, esse era o objetivo da reflexão de hoje. Eu queria trazer para vocês que nós estamos numa situação em que aparentemente, nós estamos destruindo o mundo, ocupando e destruindo o ambiente. Os seres humanos hoje representam uma grande força de extinção em massa, como foram os cataclismos geológicos e da história do planeta, há milhões de anos atrás, e milhões de anos atrás, há ciclos de extinção em massa. Hoje nós estamos vivendo esse ciclo de extinção em massa e ele é causado pelos seres humanos. A potência humana de alterar o ambiente está causando uma reação em massa no planeta, em que espécies estão desaparecendo a um ritmo extremamente acelerado. E nós estamos interferindo com o clima e nós estamos interferindo com tudo aquilo que é necessário, concretamente necessário para a nossa existência. E hoje a nossa existência não significa 1 milhão de pessoas, 100 milhões de pessoas. Nós estamos quase em 8 bilhões de pessoas sobre o mundo. Então significa que a fragilidade das condições da nossa existência aumentou. E nós atuamos sobre o ambiente até então. E hoje nós estamos entrando numa nova era. Essa pandemia de coronavírus marca essa virada. A Covid-19 marca a virada. Se nós atuamos sobre o ambiente e no ambiente destruímos a vida, causamos a extinção de milhares de espécies que não são diferentes de nós, têm a mesma raiz do DNA que nós temos, são a vida no planeta, na expressão de um animal, de um urso panda, de uma espécie de vegetal, de uma espécie de inseto. Todos eles vêm da mesma raiz, têm o mesmo ânimo de existência que é a vida. E nós os estamos destruindo. Qual é a era que nós estamos entrando agora com a Covid-19? O nosso modo de vida está causando. É o momento em que o ambiente passa a nos controlar, passa a atuar de volta sobre nós. E o que nós fizemos retorna como numa relação. O ambiente se torna hostil aos seres humanos.
Porque qual é a grande força que há no planeta e que pode ser identificada como divindades para aqueles que são céticos, para aqueles que são ateus e para aqueles que são religiosos? A vida é o grande mistério da existência. A consciência sobre a vida é outro grande mistério. Mas ainda está em aberto se a consciência que nós temos sobre a vida é uma consciência capaz de nos dar o controle, no sentido de nos harmonizar com a existência. O que nós estamos fazendo com o planeta hoje não é o que nós queremos fazer. É aquilo que a estrutura social, a crença compartilhada, expressada no capitalismo, nos faz fazer com o planeta. Pensa numa grande indústria farmacêutica que está produzindo vacina para a Covid-19. Eles não estão lidando com a lógica de preservar a vida humana e a vida em geral no planeta. Eles estão atrás de planilhas que expressem ganhos em capital, em dinheiro. Então, pode-se dizer que o capitalismo hoje é uma força que controla os seres humanos no sentido anti-vida. E que a própria vida do planeta está tentando dizer para nós, através da reação dela, as mudanças climáticas, a questão da extinção das espécies, os riscos de extinção da própria civilização humana e no limite da espécie humana, é esse diálogo que diz, afinal, essa crença compartilhada que vocês têm no capital e no mercado, ela é algo que vocês controlam conscientemente? Vocês fazem, a espécie humana é capaz de fazer dessa crença uma ferramenta para afirmar a vida? Ou é o contrário? Vocês estão dominados por um autômato que controla o que vocês querem e que vocês chamam de capitalismo? Então essa era a reflexão que eu queria propor para hoje. Quem estiver gostando, pode curtir, pode compartilhar os vídeos, pode dar um feedback. A minha ideia não é que todo mundo consiga entender o que eu estou falando, mas que a gente consiga iniciar um diálogo para o entendimento. Porque o entendimento é isso, é uma construção. Então quem gostar, quem gosta de mim, que no momento são as pessoas que me conhecem, que assistem esses vídeos que eu estou fazendo, e tiver interesse no que eu penso, vai lá, compartilha, curte, faz comentários, faz perguntas, porque é isso que vai dizer como que eu vou continuar fazendo esses vídeos. Eu preciso dizer as coisas que eu estou dizendo, eu preciso me expressar, é uma necessidade que todos nós temos diante do que está acontecendo, que é construir, investir em saídas, mas também o diálogo é que vai fazer isso ser ou não relevante. É muito importante para mim dizer o que eu estou dizendo. Mas se isso vai ter relevância para mais pessoas, depende de quem assiste. É um processo, assim, é algo que está acontecendo. Mas, de qualquer maneira, eu estou muito feliz com quem está assistindo. E se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo.